Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. São 7h55. A gente volta a falar sobre a questão de segurança e principalmente comentando essa questão, né, do ataque à creche lá em Blumenau e atualizando aquela informação de um professor que enalteceu o ataque lá em Blumenau, o professor de Joinville. O professor foi localizado, ele tem 48 horas a partir de agora para colocar a tornozeleira. Caso ele não faça isso, ele pode ter a prisão preventiva decretada. Professor aqui de Joinville, da Rede Estadual de Ensino, que teria, né, enaltecido o ataque que aconteceu em Blumenau, uma situação com grande repercussão e que a gente falou aqui no nosso Jornal da Manhã recentemente. E ainda falando sobre as consequências, né, do que aconteceu lá em Blumenau, onde 4 crianças foram mortas, a escritora joinvilense Vanessa Banks esteve essa semana fazendo palestras, inclusive conversando com alunos e professores lá na cidade, e ela tem, né, um trabalho muito de prevenção voltado ao combate ao bullying, ao preconceito, dores que podem, né, resultar em ações violentas, certamente. A Vanessa está com a gente, né, ao vivo aqui no Jornal da Manhã nesta quinta-feira. Vanessa, bom dia, bem-vinda, obrigado pela sua presença. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente estava conversando aqui até, né, no intervalo que você veio recentemente lá da cidade de Blumenau, realizando algumas ações, palestras por lá, e queria que você comentasse um pouquinho, né, qual é o clima, o que você ouve, principalmente de professores, de alunos, né, com tudo isso que aconteceu recentemente em Blumenau. Hein? Então, eu já havia planejado essas palestras em Blumenau antes da tragédia, né, a gente nem fazia ideia do que estava para acontecer. Eu estava em casa e pensei, eu vou marcar uma escola lá de Blumenau, porque faz anos que eu não vou, vamos marcar, uma cidade que eu gosto muito de ir, vamos ver se eles têm interesse. Tiveram interesse, a gente agendou. 2 dias depois aconteceu a tragédia e eu telefonei para a escola, falei, olha, vocês querem manter a palestra, vamos manter, eu acho interessante. Eles falaram, sim, agora a gente precisa mais do que nunca falar de bullying, de ferramentas de saúde mental, de superação, então, por favor, venha. Fui para Blumenau, isso foi anteontem, e o clima lá tá bem pesado. Os professores, assim, muito preocupados, sem palavras. Os estudantes, então, foi interessante notar que durante a minha fala, muitos já começaram a chorar, alguns tiveram que deixar o auditório, né, para conseguir apoio já no setor de psicologia da escola. Então, assim, realmente eles estão sem palavras. Eu abracei muitos estudantes e eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Se acolher e, assim, ó, aquela sensação de que a gente vai superar. Certamente, né? Vai demorar, mas precisamos, né, superar, né? Sim, a gente precisa seguir em frente, não tem outra saída, né? Então, por mais que a gente fale em medidas de segurança, né, câmeras de vigilância, porta com detector de metal, aumentar os muros, etc., guardas armados, mas agora o necessário é a gente se abraçar e a gente seguir em frente. As suas palestras, né, que não são de hoje, tratam muito nessa questão do combate ao bullying e ao preconceito. E você tem uma história de vida pessoal muito forte no que diz respeito ao bullying e tudo mais. Sim. Qual é a relação dessa questão do combate ao bullying, combate ao preconceito, na relação com ataques? Como é que você leva, né, essa discussão do tema nas escolas? Bom, lá atrás eu tive uma história com bullying. Eu estudei numa escola aqui em Joinville que eu sofri muito bullying por conta das minhas notas baixas, né? Olhando para trás, eu penso assim que a minha história não é a das piores, né? Eu tive acesso à psicóloga na época, meus pais foram super responsáveis, cuidaram muito de mim, mas ficou esse machucado. E quando eu virei adulta, eu pensei, eu preciso ajudar outras pessoas a superarem isso. Então eu comecei a palestrar, já faz 11 anos. E, no meu ponto de vista, tem tudo a ver. Porque se você for olhar a história dessas pessoas que cometeram ataques, os massacres, a maioria também sofreu bullying lá no passado, sofreu algum tipo de preconceito. Não que isso justifique, de forma alguma, mas tem a ver. Então, a gente precisa estar falando de bullying, dessas pessoas que se cortam, da automutilação, de depressão, porque acaba levando a esse tipo de atitude realmente extremista. E você citou, inclusive, para a gente aqui agora há pouco, que através das suas palestras foi possível, né, se identificar e até fazer com que identificasse um possível ataque em escolas, né? Como é que foi isso? Então, a primeira vez que eu tive acesso a um estudante que me falou, olha, a minha vontade, Vanessa, é de explodir isso aqui tudo.
Isso já faz alguns anos, foi numa escola da zona rural de Joinville e eu fiquei extremamente chocada, até porque eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de situação aqui, né? A gente ouve muito nos Estados Unidos. E eu pensei que ele estava brincando, que ele estava zoando, mas uma professora estava do meu lado, ela falou, não, meu Deus, isso é muito grave, a gente não está acostumado a ouvir isso. Eu falei, então vamos tomar alguma medida, eu vou conversar com alguém. Então foi conversado com a família, a escola se sentiu mais segura também, contatando a polícia. Então acabou que deu tudo certo, né? Ele foi acolhido. Foram olhar os cadernos desse estudante, estava ali, ele estava desenhando armas, estava com símbolos nazistas, isso foi muito chocante. Então, graças a Deus, foi remediado. Recentemente, eu fiquei sabendo de um estudante em Massaranduba, que foram os colegas que vieram me falar, olha, na palestra tu comentou sobre a gente tem que ficar atento aos nossos colegas e ao comportamento estranho. A gente tem um colega aqui que está com comportamento estranho. Então, eu avisei a escola imediatamente, também contatou a família e se sentiram mais confiantes ao chamar a polícia também. Né? Outra situação foi em Ituporanga, numa escola estadual, se eu não me engano, agora não vou lembrar direito. Mas daí a escola já tinha interceptado os materiais desse estudante. Eles falaram para mim, disseram a Vanessa, por favor, bate bastante nessa tecla de que essa questão do extremismo é inaceitável e que as pessoas têm que pedir ajuda. E, por favor, os estudantes não estão ouvindo nós, escola. E eu já tinha feito palestra lá no ano anterior. E ela falou, e você, eles ouvem. Então, por favor, diga para eles que eles têm que pedir ajuda, que eles não podem ir para esse lado, que eles não podem procurar acolhimento na Deep Web. Eles têm que vir para adultos de confiança, tem que conversar com os professores, com seus pais. Então, muitas vezes, esses estudantes não têm acolhimento em casa. Né? Eles vêm de um lar disfuncional, não sabem como pedir ajuda, porque é muito fácil a gente falar assim, vocês têm que pedir ajuda, procurem ajuda. Mas o que significa procurar ajuda? Então, muitos vão procurar ajuda onde não deve. Muitos vão para as drogas, para o álcool, para más influências. Então, a gente tem que deixar muito claro, quase desenhado, qual que é o caminho que eles têm que fazer. Quem são essas pessoas de confiança? Porque para eles, às vezes, eles não têm referência nenhuma. A comunidade escolar, ela está capacitada para identificar, avaliar esse comportamento do aluno, as emoções do aluno, ou a gente precisa evoluir ainda nisso? O que você tem percebido? A gente precisa evoluir, com certeza. Então, assim, existem escolas, poucas, que estão muito capacitadas, que já estão cientes, que tem psicólogo trabalhando, professores que estão bem de saúde, né, trabalhando, mas a maioria, sim, não tá legal. Os professores estão sobrecarregados e eu acho muito perigoso a gente dizer, vamos treinar os professores para que eles também reajam. Nossa, eles já estão sobrecarregados, os professores também precisam de ajuda. Aconteceu numa escola em Tijucas, infelizmente, um professor, ele acabou... infelizmente, ele cometeu suicídio por conta dessa rotina que ele já não estava mais aguentando, não estava bem. Então, assim, também tá difícil para os professores. E eu tenho uma informação muito interessante para compartilhar com vocês, que é o seguinte, eu sou palestrante, ou seja, eu entro nas escolas todos os dias, e são poucas as escolas de Joinville que me barram na entrada e dizem, opa, quem é você? A gente vai ver com a direção se realmente tem uma palestrante para entrar. Porque, em geral, eu estaciono no estacionamento da escola e entro. Identifica daí quando eu vejo, já tô lá no meio do pátio com as crianças, aí eu começo a procurar a recepção. Então, muitas vezes eu entro tranquilamente, não tem ninguém para me parar. Eu fico muito feliz, inclusive, quando tem um segurança que me diz, opa, deixa eu telefonar primeiro, para ver se realmente a gente tem essa palestra, eu vou chamar a responsável. Então, assim, realmente está complicado. A gente precisa ter um pouquinho mais de segurança. Eu tenho filho, um neném de 2 anos e meio, e eu comecei a levar ele para a creche no ano passado. Eu também fico extremamente preocupada com essa questão. Então, eu vi que na creche do meu filho estão também colocando um segurança mais preparado na entrada. Eu não acho assim, eu, como mãe, para mim ia ser muito estranho um segurança com uma arma e eu todos os dias indo e voltando com meu filho, olhando aquele segurança com a arma. Para mim seria estranho. Mas, enfim, tem gente que vai se sentir mais segura. Não estou dizendo que não tem que ter segurança, que não tem que ter câmera de vigilância. Mas
enfim, eu acho que é muito complexo. É uma discussão ampla, né, que precisa, né, toda a sociedade ser ouvida certamente. É verdade. Vanessa, obrigado por compartilhar com a gente. A gente poderia ficar a manhã inteira falando sobre esse tema, porque ele é essencial, ele é necessário neste momento, mas retorne quando quiser e quando puder para a gente falar principalmente de prevenção, né? Prevenção para o aluno, para o professor, para o profissional, para identificar as emoções, para que a gente de fato não tenha casos se repetindo como o de Blumenau. Muito obrigada pelo convite e bom trabalho para vocês. Para todos nós.